Eu quero aproveitar esse momento de correção na bolsa de valores, ou seja, de queda parcial dos ganhos anteriores, para tratar do seguinte tema. Na verdade, te dar um conselho, que é o seguinte: se você está começando a investir na bolsa de valores, ou se você já está investindo, especialmente para quem está na bolsa há mais pouco tempo, você precisa entender o seguinte: você vai perder dinheiro, inevitavelmente. Eu vou te mostrar aqui que grandes investidores perdem dinheiro cotidianamente, mesmo assim são vencedores. Para entrar nesse jogo, você precisa entender que as derrotas elas vão acontecer e que a nossa postura ao investir em negócios é a postura de entender que isso é inevitável, que o erro faz parte e que o que a gente tem que fazer no final das contas é errar pequeno. Ou, errando grande, corrigir o erro o mais rápido possível. Porque o que acaba acontecendo é o seguinte: não raro a gente erra e, infelizmente, permanece no erro por muito tempo. E aí, o nosso patrimônio é destroçado. E aí, deixa eu te mostrar aqui alguns grandes investidores que erraram recentemente e algumas ideias que eles trazem que são bastante relevantes e bem pertinentes para o nosso tema aqui. Primeiro, como eu falei, esse é um momento de queda na bolsa de valores. E a gente está falando de uma queda de 7% em 30 dias. Mas existem ativos que caíram 20%, 30%. E aí você pode pensar, nossa, bem na minha vez. Não é isso. É que você entrou atrasado. E eu falo atrasado entre aspas porque não existe o momento exato de quando você tem que entrar. Você tem que evitar investir na bolsa de valores, em ações, quando o mercado está eufórico. É isso que você precisa evitar. Só que, mesmo antes dessa correção, a bolsa não estava exatamente cara. Havia sim alguns ativos caros, mas já haviam ativos que não estavam. Ó, vou pegar um exemplo. BB Seguridade, o que aconteceu nesse mesmo período de queda da bolsa? Subiu 4,49%. Por que isso aconteceu? Provavelmente porque o ativo já aguentava desaforo. Pegando-se aqui os últimos 12 meses, ainda há queda no ativo, com lucros crescentes. Então, sim, haviam ativos já que ainda estavam bastante baratos. Não à toa que até subiram no mesmo período de comparação com o Ibovespa. Mas, a título de exemplo, para o tema do nosso vídeo, eu quero começar tratando a respeito da Esquadra, que é aquela gestora de qualidade que apontou as fraudes contábeis de maneira pioneira relacionadas ao IRB, que foi aquela destruição de valor. Olha só a destruição de valor. Vou pegar até o máximo aqui do gráfico. Primeiro, o ativo subiu sem parar, né? Então, olha só, cotação aqui era para ser de R$ 1.197. Aí depois disso, do topo até então, 95% de perda. Olha só, olha o problema. Mesmo que o ativo tenha se recuperado um pouco, caiu a 45, aí subiu 14, 15, ainda não faz nem cócega. E veja o problema. A partir do momento que uma fraude foi anunciada, o investidor tem que minorar as perdas dele o mais rápido possível. A ideia era sair o mais rápido possível do ativo, se você tinha ele em carteira. Era a medida a ser adotada, não é fácil. Você precisa entender que no jogo é assim que funciona. Ativo perdeu fundamento, e eu já falei que fraude é igual a perda de fundamento automaticamente, tem que pular fora o mais rápido possível. O último que ficar apaga a luz. É assim que funciona. Para isso que serve a diversificação, porque realmente não dava para prever isso aqui. Eventualmente você podia até ter identificado algum sinal ou outro na contabilidade que você fala, cara, isso aqui é esquisito. Mas previsão com alto grau de certeza, esquece. Então como que eu evito de perder muito nesses casos? Pulando o mais rápido possível quando descobre algo muito grave, pulando fora. Ah, isso não é mentalidade de sócio, sócio fica na empresa. Ô meu amigo, você tá achando que você é controlador? Você tá achando que você é acionista relevante? Você é um micro sócio. Eu sou um micro sócio. Todos nós somos. Na condição de micro sócio, o que eu quero com o meu capital é ser devidamente remunerado e respeitado. Quando eu vejo isso não acontecendo num local onde eu não tenho o mínimo de ingerência, o mínimo de controle, eu saio. Essa história de fé, de torcida, isso só vai te ferrar. Investimento é para quê? Já dizia e diz ainda, né? O Lírio Parisotto. É para colocar dinheiro e depois tirar. Não é ficar colocando dinheiro. É para tirar. Empresa é para tirar dinheiro, tirar lucro. Empresa onde eu coloco e ela só suga o meu dinheiro, não tem essa de mentalidade de sócio. Isso é muito importante. E você tem que estar ciente que vai perder, vai errar. Warren Buffett, genial. Ele acertou mais ou menos 50% dos investimentos que ele fez. Tem um estudo aí do JP Morgan. Mesmo ele, a lenda, errou quase a metade. A maioria dos investidores vai acertar em 30, 40% sendo um bom investidor. Então vai errar mais, você vai errar mais. E eu estou me incluindo aqui. Ao longo da nossa história, de longo prazo, no mundo dos investimentos, a gente vai errar mais. Mas o que faz com que a gente seja vencedor e vença o mercado? Errar pequeno ou afastar o erro o mais rápido possível, se não for pequeno. E quanto aos acertos? Deixa o acerto lá. Não arranque as flores.
como diz o Peter Lynch. Flor você rega e no máximo faz um pequeno rebalanceamento quando o ativo está muito precificado para aproveitar outras oportunidades claras na sua cabeça. Se não for clara também, você não vai fazer nada. Flor, deixa lá. Perdedora, tchau. Porque qual que é o problema de você permanecer com a perdedora? Isso aqui. Pro ativo se recuperar, ele não tem só que subir 95%. Ele tem que subir 1000%. Qual a probabilidade de um ativo subir 1000%? Qual a probabilidade? Até em 10 anos isso é altamente improvável. Imagina, pelo menos uns 15 a 20 anos para isso aqui voltar. Você perdeu 20 anos da sua vida. Na parte do capital que você deixou lá, se você concentrou, mas saiu rápido, você ainda recuperou esse capital. E aí a gente está falando de um período, olha só isso aqui. Vamos supor que o cara saiu aqui, na primeira grande queda. Ele perdeu uns 20%. Você recupera 20%. Quem comprou Itaú, trocou isso aqui por Itaú, tá muito no gain. Então olha a importância de você fazer esses movimentos. E não ficar ali no sunk cost, custo afundado. Que esse viés cognitivo de já coloquei dinheiro aqui, deixa lá, não vou tirar. Eu acho problemático essa ideia. Eu acho que ela acaba fazendo com que você fique com esses tipos de ativos no portfólio. Claro, há o outro lado da moeda, que é, se a gente ficar em qualquer queda, ou especulação vendendo, esse ativo pode se recuperar rapidamente e aí eu acabei perdendo aquele ativo. Mas aqui eu falei de fraude. Então o erro aqui não tinha conversa. E como eu estava falando, a Esquadra foi a pioneira na descoberta desse caso. Veja só. E aí eles ganharam muito dinheiro com isso. Foi um grande acerto do lado deles. Aqui eu peguei um trecho da carta da Esquadra. Você pega aqui as cartas no site da gestora. Durante o mês de fevereiro deste ano, isso aqui foi 2020, enviamos 2 cartas aos senhores abordando nossa tese de investimento short, vendendo as ações, nas ações do IRB, falando sobre esse caso. Então, eles lucraram muito aqui, um grande acerto. Fez com que a Esquadra se tornasse bem conhecida no mercado. Por outro lado, recentemente, olha só aqui os comentários. Carta do final de 2025. No passado recente, o investimento na operadora de planos de saúde Apvida foi um detrator relevante da performance dos nossos fundos. E ele vai explicando aqui o que aconteceu mais ou menos com a Apvida. Entretanto, o desempenho da organização de forma consolidada foi significativamente impactado pela alocação de capital. As aquisições elevaram o endividamento, aumentaram a complexidade de gestão e diluíram enormemente a participação do acionista na operação mais rentável. E aí ele continua. Ao revisitarmos nossa análise original, então eles compraram a Apvida, teve uma fusão, deu errado, foi uma destruição de valor. E aí, você vai entender onde eu quero chegar. Constatamos que cometemos 2 erros centrais. Então, eles identificaram os erros. Isso faz parte. Mesmo a gestora que descobriu o IRB. Sabe o que eu tenho notado na minha própria trajetória como investidor? É que quando a gente acerta, a gente fica com excesso de confiança e quer ir além do nosso escopo, além do nosso círculo de competência. Se eu pudesse listar o principal erro que eu cometi no investimento em ações, foi justamente esse. De ter um acerto, aí eu extrapolo os limites da minha competência, do meu círculo de habilidades, vou para algo mais complexo que está fora do meu círculo e eu me lasco, esquecendo do conselho de Warren Buffett, de que você tem que se limitar ao seu círculo de competência. Então, acho que é o principal conselho, fique no seu círculo e elimine o máximo as incertezas, porque quando você está no seu círculo de competência, a tendência é que você, com mais informações, você coloque a chance a seu favor. Você tem mais conhecimento sobre aquilo, você tem mais habilidade para lidar com a situação, mais conhecimento dos riscos, então a tendência é que você ganhe mais dinheiro nesse círculo de competência. Extrapolou isso, a tendência é dar errado. E olha só o reconhecimento deles aqui na carta. Visto de hoje, reconhecemos que o capital inicialmente investido provavelmente não será recuperado em sua totalidade. Isso aqui é humildade, exercício de humildade. Eu coloquei meu dinheiro no investimento após uma análise, deu errado, e eu entendo que após uma grande queda, aquele capital inicial não será recuperado. Por quê? Porque a queda foi muito forte. E aí que entra o auto-engano. Muitas vezes a gente faz esse auto-engano. Olhando para frente, a boa notícia é que, aos preços atuais, acreditamos que o ativo oferece relação risco-retorno atraente. Por tais razões, aumentamos o investimento em Apvida. Sabe quando que eles fizeram isso? Essa carta é do dia 21 de agosto de 2025. Apvida, agosto de 2025. R$35, caiu 65%. Nos últimos 5 anos, destruição de valor igual ao IRB, 95% sem fraude. Aqui foi mais difícil, viu? Aqui só foi destruição de valor mesmo. Imagina, um ativo perdeu os fundamentos, aqui foi muito mais difícil. E no caso, a gestora reconheceu o erro, mas aí persistiu no erro aumentando posição. Então o erro foi esse, na minha opinião. Persistir no erro. E agora eles estão brigando com a gestão. Mas no final das contas, esse erro não retira todo o histórico consistente de acertos e de rentabilidade da gestora e dos seus fundos. O que eu quero dizer com isso é que ninguém é falível e que você está no jogo, estando no jogo você já pode perder e eventualmente você vai se auto-enganar com uma tese e faz parte.
E a boa notícia é que mesmo acontecendo isso, você vai ser vencedor adotando a postura adequada frente ao erro. Porque mesmo que você se limite somente a empresas super perenes, eventualmente as empresas mudam, a gestão piora, o ambiente econômico muda completamente, essa empresa pode ser disruptada, qualquer empresa pode ser disruptada, uma economia altamente dinâmica. Então, mesmo que você fique ali, ó, naquele arroz com feijão, mesmo assim ainda tem chance de dar errado. Não existe negócio de comprar e esquecer, não existe isso. Existe você comprar e acompanhar. Algumas empresas dependem de maior acompanhamento, outras não. As mais seguras, menor nível de acompanhamento. As menos seguras, maior nível de acompanhamento. Para saber justamente quando esse tipo de coisa pode acontecer. E mesmo assim você não vai ter 100% de certeza, salvo em situações de fraude. Por isso, o melhor método de proteção é evitar ao máximo as incertezas, volatilidade e focar em uma diversificação adequada. Porque assim você consegue se movimentar e aguentar os baques do mercado e as surpresas negativas, como foi o caso de Apvida e de IRB, que foi muito negativo. Agora eu vou pegar aqui uma outra carta da Guepardo, outra gestora super reconhecida, o gestor é muito competente. E veja só aqui as palavras. E geralmente esse discurso vem quando alguma coisa está dando errado. Mas vamos entender o que está acontecendo. Empreender no Brasil é, por definição, um exercício de resiliência. Mas empreender no mercado financeiro brasileiro, especificadamente na gestão de renda variável, é um teste de sobrevivência que poucos conseguem superar. O Brasil é o país do juro real elevado, das instabilidades institucionais e das crises cíclicas. Nesse cenário, montar e manter uma gestora de recursos exige muito mais do que a habilidade técnica para selecionar ações. Exige a capacidade de suportar a irracionalidade do mercado e, sobretudo, a irracionalidade do próprio investidor. Porque o pessoal é Zé Cotinha, né? Compra aquilo que está subindo. E o cenário da indústria de fundos de investimentos é esse aqui mesmo, ó. A dinâmica do mercado brasileiro é marcada por uma bipolaridade extrema. Vivemos momentos de grande euforia, nos quais a bolsa de valores se torna o assunto do momento. Então é aquela história, né? Tudo está subindo, o pessoal começa a se interessar, só fala de renda variável, jornal comentando, é aquela coisa. Nesses períodos de céu de brigadeiro, centenas de novas gestoras surgem da noite para o dia. É aquilo. Na economia, as pessoas, as empresas, colocam seu dinheiro ou tentam explorar uma atividade econômica quando aquilo está bombando. E na bolsa de valores, como é que funciona? As coisas estão bombando quando geralmente tudo está caro, que é o pior momento para comprar. Aí acontece isso aí, né? Gestoras aparecendo, otimismo, etc. Só que os ciclos são curtos, especialmente no Brasil. 5, 6 aninhos, ó, vira, às vezes até menos que isso. E país de ciclo curto não tem investimento de longo prazo. Esse é um dos motivos que falta infraestrutura no país e industrialização. Logo em seguida, o país invariavelmente mergulha em períodos prolongados, anos a fio, em que a taxa Selic dispara e permanece por muito tempo em patamares elevados, a renda fixa volta a oferecer prêmios elevados, sem risco aparente, e o investidor simplesmente abandona a bolsa. É assim que funciona. O capital seca, os resgates se acumulam, e a euforia dá lugar ao pânico ou à apatia. E aí, no final das contas, a indústria de fundo de investimento não aguenta. Mas por que está havendo esses comentários aqui? Por que ele está comentando isso aqui? É que recentemente eles acabaram comprando Klabin e Grupo Mateus. Eu só quero tratar da Klabin aqui. E as ações caíram. Olha o que está acontecendo com a Klabin, especialmente nos últimos 5 anos. E elas estão caindo. Então veja que, nesse caso aqui, o erro foi simplesmente de timing, mas erro de timing vai acontecer também. E não retira todo histórico positivo. Então veja aqui, ó, e eles aumentaram a posição aqui, justo, né? Contrário a investing, se eles entendem que a tese tem potencial, é justo. Mas o timing está errado, infelizmente. Então veja que é normal, mesmo uma empresa centenária como o Klabin, você comprar e a ação derreter. Cara, erro de timing é cotidiano. Mesmo a gestora que fez vários acertos ao longo do tempo, que bateu o mercado por vários anos. Então, fica evidente o seguinte, na sua trajetória como investidor, vai ter erro de timing, vai ter erro de tese, vai ter empresa que gerou fraude, vai ter fusão que não deu certo e gerou uma Apvida da vida, Vai ter uma série de coisas que não estava no seu escopo de previsão e tá tudo certo. O importante é como você reage a tudo isso. No caso da Klabin, a reação é: bom, aqui só teve erro de timing. Eu não errei a empresa. Empresa com histórico aí longo de sobrevivência ao mercado brasileiro. A Apvida, errei a tese, não vou comprar mais. No mínimo parar, se a posição é grande, sair para dar lugar a esse capital ser remunerado em empresas realmente boas. Fraude é, olha, o mais rápido possível tem que sair. É como eu reajo ao erro que importa. E saber que o erro vai existir. Esse é o conselho que eu queria te dar. Um alerta, um conselho, porque isso muda o jogo. São essas pequenas vantagens de curto prazo, como você reage aos possíveis erros, e essas vantagens vão se acumulando ao longo do tempo, e aí se tornam grandes vantagens, porque você foi acumulando
no longo prazo. Então era um bate-papo rápido aqui contigo sobre esse tema. Se quiser ter acesso a vídeos exclusivos da minha carteira, planilha de valor intrínseco, eu te convido a se tornar membro do canal, clicando no botão de Seja Membro, podendo cancelar a qualquer momento. Se não puder ser membro ainda, não tem problema, tá chegando agora, nem me conhece direito, tranquilo. Só de você ter assistido esse vídeo já tá ótimo. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Eu te vejo no próximo vídeo. Fui!